Meu nome é Jean Silva e no domingo eu gravei um vídeo para o meu canal sobre o meu nome, porque eu me chamo Jean e falei algumas curiosidades sobre o meu nome, e eu gravei esse vídeo num domingo à tarde. Na noite daquele mesmo domingo, eu estava com vontade de assistir um filme. E quando eu pesquiso por filmes, eu pesquiso por filmes biográficos ou filmes baseados em fatos reais. Então eu escrevi no YouTube, filmes biográficos. E entre os filmes que apareceram, apareceu um filme chamado Traços de uma Vida, filme baseado na vida de Jean-Michel Basquiat. Eu achei muito legal essa coincidência. No dia que eu gravo um vídeo do porquê eu me chamo Jean, aparece um filme baseado na vida de uma pessoa que se chamava Jean. E eu pensei, vou assistir esse filme. Só que eu não consegui assistir esse filme no YouTube, por quê? Porque o filme é legendado. Eu não falo inglês, não consigo enxergar para ler a legenda, então não consegui assistir o filme. Mas eu pensei, eu vou pesquisar a vida desse Jean, porque eu achei muito legal essa coincidência. No dia que eu gravo um vídeo falando porque eu me chamo Jean, eu encontro um filme baseado numa pessoa que se chamava Jean. E ontem eu pesquisei sobre a vida dele. Ele foi um cara que nasceu nos Estados Unidos em 1960. Na infância ele gostava muito de desenhar e a mãe dele incentivava ele a desenhar, levava ele a exposições de artes. Na adolescência, os pais se separaram e isso afetou ele de alguma forma porque ele se tornou um jovem rebelde. Ele começou a grafitar os muros onde ele morava, se eu não me engano, em Nova York. E depois de passar pelo grafite, de grafitar os muros dos prédios, ele começou a pintar e ele teve as obras dele expostas em muitas galerias de artes. Ele morreu com 27 anos, ele entrou pro grupo, né, pro Clube dos 27, não sei se você já ouviu falar, deixe nos comentários se você já ouviu falar do Clube dos 27. Ele morreu com 27 anos e ele se tornou um artista renomado. E o legal dessa história é que enquanto eu assistia a biografia dele, o meu filho apareceu na sala. E enquanto a pessoa falava ali da vida de Jean Basquiat, apareciam os desenhos dele que ele fez. E meu filho começou a prestar atenção nos desenhos e me perguntou o que eu estava assistindo. E aí eu expliquei para ele que desenho não é apenas coisa para criança. Tem adultos que dedicam a vida ao desenho porque o desenho é uma expressão de arte. E como eu ouvi na biografia do Jean Basquiat que a mãe dele incentivava ele a desenhar, eu falei, filho, por que você não faz um desenho bem bonito e amanhã eu vou colar na parede e vou gravar meu vídeo e o seu desenho vai aparecer na parede. E ele ficou todo empolgado porque o Samuel gosta de desenhar, eu já relatei aqui que eu estou sempre guardando os desenhos que ele faz para mim. E ele fez alguns desenhos que estão colados aqui na parede da minha sala, quem consegue enxergar está vendo. Depois eu vou gravar com o celular mais próximo dos desenhos. São desenhos de uma criança de 6 anos, eu fiz isso para estimular o meu filho, porque eu gosto de arte e eu gostaria que os meus filhos também gostassem de arte, nem que fosse por hobby. Mas eu acho legal que os meus filhos cresçam e se apaixonem por desenho, pela escrita, pela música, enfim. Então, os desenhos estão colados aqui na parede, uma forma que eu encontrei para estimular o Samuel a gostar de arte. E ele gosta bastante de desenhar, de ler. Eu fico muito feliz por isso. E pensando sobre desenho, eu me lembrei que quando criança, a primeira vez que fizeram aquela pergunta clássica para mim, eu me lembro que quando criança um adulto chegou e me perguntou, Jean, o que você quer ser quando crescer? A primeira coisa que eu respondi é que eu gostaria de ser desenhista. Eu falei, eu quero ser um desenhista. Porque quando criança eu gostava muito de desenhar, de pintar, e eu ficava pensando, nossa, já pensou eu me tornar adulto, ir para o meu trabalho e passar o dia inteiro desenhando e pintando e ganhar dinheiro para ficar o dia inteiro desenhando e pintando? É um trabalho perfeito. Então eu me lembro que a primeira profissão que eu quis ser era desenhista, queria muito ser desenhista, só que tinha um detalhe, eu não sabia desenhar. Eu nunca fui uma criança que tinha o dom do desenho, por mais que eu gostasse de desenhar e de pintar, os meus desenhos não eram bons.
os meus desenhos eles não passavam daquelas pessoas de palitinho que você faz a cabeça e você faz os palitinhos, o braço e a perna. Eu desenhava o pôr do sol, que eu desenhava 2 montanhas e o sol atrás da montanha, eu desenhava uma casa, um carro, enfim, aqueles passarinhos que parecem a letra M. Eu nunca fui bom de desenhar. Então eu sempre fui uma criança que pedia para os adultos desenharem para mim. E quem mais desenhava para mim era o meu tio. Ele sempre fazia desenhos para mim para que eu pudesse pintar. Na adolescência eu também não desenvolvi esse dom de desenho. Eu nunca tirei 10 em artes. E na adolescência eu também não conseguia desenhar e pintar de uma forma bonita, até porque, por conta da minha deficiência visual, eu não conseguia enxergar e pintar dentro das riscas do desenho, né? Já não enxergava para isso. E na minha adolescência eu ficava pensando, poxa vida, como seria legal se eu tivesse o dom do desenho para impressionar as meninas. Eu sempre achei bonito aqueles rapazes que tinham o dom de desenho e desenhavam as moças, né? Eu já vi alguns vídeos de um cara que sentava de frente para uma mulher, ele olhava para o rosto da mulher, desenhava a mulher, desenhava ali o rosto, o cabelo, e depois entregava o desenho para ela. Eu ficava pensando, se eu tivesse esse dom, com certeza eu ia arrumar uma namorada, eu ia chegar numa moça e falar, eu posso te desenhar, ia sentar de frente com ela. Enquanto eu conversava com ela, eu ia desenhando o rosto, os olhos, a boca, o cabelo, e ia entregar o desenho para ela, e eu pensava, dessa forma ela ia se apaixonar por mim. E uma outra lembrança sobre desenho, eu me lembro que com 8 anos eu comecei a perder a visão. Então os meus pais me levaram no oftalmo e começaram a me levar também no psicólogo. E eu me lembro que um dia eu fui no psicólogo e a psicóloga ela pediu para que eu fizesse um desenho. Ela me entregou uma folha sulfite e eu me lembro que eu desenhei. Desenhei alguma coisa ali. E aí a minha lembrança ela já não começa a ficar tão exata. Eu não me lembro se depois eu escutei a psicóloga conversando com a minha mãe ou se eu escutei a minha mãe contando para alguém. Mas eu me lembro de ouvir que a psicóloga pegou esse desenho que eu fiz e me analisou através do desenho, dos traços do meu desenho. Eu me lembro de ouvir alguém falando do meu desenho. Olha, o Jean, você pode ver que o traço do desenho dele. Eu tenho essa lembrança. E aí eu fui pesquisar na internet para ver se eu não estava me confundindo, mas de fato existem vídeos aí no YouTube de psicólogos falando que através do desenho, não só do desenho, mas dos traços do desenho, você pode analisar a personalidade da criança, se ela é uma criança feliz, se ela é uma criança depressiva, se ela está sofrendo abuso na escola ou dos pais. Então o desenho ele não é apenas coisa para criança, como eu disse para o Samuel. Desenho não é só coisa de criança. Existem adultos que dedicam a vida ao desenho, porque o desenho é uma forma de arte, e através do desenho você pode analisar a personalidade de uma pessoa. Através de um desenho você pode analisar se uma criança é feliz, se é triste, e através do desenho, do traço do desenho, você pode analisar se aquela criança está sofrendo violência, o abuso. Mas e você? Deixa aí nos comentários o que você pensa sobre o desenho. Principalmente você que já nasceu cego, diferente de mim que perdi a visão ao longo da vida e na minha infância. Até os meus 8 anos eu enxergava perfeitamente, então naquela fase de 4, 5, 6 anos eu enxergava para pintar, para desenhar. Mas e você que nasceu cego, como é a sua relação com o desenho? E continue ligado no canal Diário de um Começo, que eu vou continuar com a série O Pra Sempre Sempre Acaba. Dei uma pausa para não ficar muito cansativo, mas virão novos episódios do Pra Sempre Sempre Acaba. Diário de um Começo, compartilhando memórias e começando uma nova história. Pronto. Filho, descreve os desenhos que você fez. Um castelo, uma coroa, bandeiras, Japão. Que cor que você pintou o castelo? O castelo foi azul, roxo, E a coroa? amarela. Que mais? Aí tem umas bandeiras aqui. Tem o Brasil. É a máscara de fevereiro. Por que máscara de fevereiro? Do carnaval? Carnaval. Do rock, meu pai. O que você fez do rock? Uma caveira, uma língua e o... O sinal do rock com a mão? E o meu pai. E eu fiz um
um desenho mais... Essa é a exposição de arte do Samuel. Samuel Tipo assim. Silva.